o que é ser salvo? Ou como ser salvo, como obter a salvação? O que é uma pessoa que realmente sabe que é salva e que não vai perder a vida eterna em Cristo? É importante que a gente saiba que ser salvo é algo consciente, tão consciente que em Atos 7 a gente vai ver o primeiro mártir da igreja, Estevão, o primeiro homem que morreu porque era salvo. Mas como é que alguém está disposto a morrer por algo? Porque ele é consciente disso. A gente vai ver os apóstolos, na sua grande maioria, se eu não me engano, só João que não morreu por martírio, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi degolado, Tiago foi degolado porque eram pessoas conscientes da salvação. E muito mais do que isso, o evangelho permanece por causa dessa consciência que os cristãos tinham de ser salvo. É por isso que muitos enfrentavam leões nos coliseus, gladiadores, cães. Era por isso que muitos estavam dispostos a ficar como tochas vivas ali no jardim de Nero, de muitos imperadores romanos que perseguiram a igreja, porque havia uma grande consciência de ser salvo. Ser salvo é algo consciente. Consciente de quê? Primeiro, consciente de que é um pecador. O salvo, ele tem essa consciência, eu sou um pecador. E além disso, ele sabe que por ser pecador, ele estava destinado à morte eterna, destinado ao inferno. Salvo de verdade, ele sabe, olha, eu sou um pecador e estava destinado ao inferno. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por um homem entra o pecado no mundo, pelo pecado, né, assim também veio a morte. Por isso que todos pecaram. Versículo 23 do capítulo 3 de Romanos, todos pecados destituídos estão da glória de Deus. O salvo de verdade, ele tem essa consciência, eu sou pecador. E eu estava destinado à morte, porque Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então, por ser pecador, eu estava destinado à morte. O salvo de verdade, ele tem essa consciência. Eu sou pecador. E ele entende que era incapaz de mudar essa sentença sozinho. Ele era incapaz de escapar da morte eterna sozinho pelos seus próprios esforços, só por sua decisão. Ele só é capaz de ser salvo porque alguém decidiu amá-lo, mesmo ele sendo pecador. E esse alguém foi Jesus Cristo. Esse alguém foi o próprio Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, um texto importantíssimo das Sagradas Escrituras. Olha como Paulo tinha essa consciência no capítulo 7, versículo 24 de Romanos. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, eu estou fadado a morrer também. Eu sou um homem miserável porque sou pecador. Isso era o apóstolo Paulo falando. Mas no versículo 25 ele diz, dou graças a Deus por Cristo Jesus. Então o salvo, ele sabe que é pecador e que sozinho ele não consegue vencer o pecado e mudar a sentença de morte. Por mais que ele seja bom, por mais que ele seja moral, por mais que ele não cometa crime nenhum, ou não faça nada abominável, ele sabe que é um pecador. E sem Jesus, ele estaria fadado à morte eterna. Aí entra o capítulo 5 de Romanos, versículo 21, ou 20 e 21. Capítulo 5 de Romanos, versículo 20 e 21. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, aonde o pecado estava reinando na minha vida, após eu entender que Jesus é o meu Salvador, essa graça reinou sobre a minha vida e eu já não lembro mais daquilo que eu fazia antes, porque a graça foi superabundante ao pecado. E agora reina em mim a justiça de Jesus Cristo. O salvo tem essa consciência,
que com Jesus ele não é mais condenado à morte. Mas uma das maiores marcas do salvo, após tudo isso, é que essa consciência gera um arrependimento. Tem muita gente que sabe, tem muita gente que crê em Jesus e tem crença, tem religião cristã, mas que não foi gerado o verdadeiro arrependimento. Essa foi a mensagem de João Batista no capítulo 3, versículo 2 de Mateus: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Capítulo 4, versículo 17 de Mateus, Jesus falou a mesma coisa: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Então, nessa consciência que vem através do Espírito Santo, como disse em João, capítulo 16, versículo 7 e 8, que o Espírito Santo convenceria. Então, às vezes, o Espírito Santo está convencendo alguém de que ela é pecadora, de que ela precisa de Jesus, mas eu tenho que responder ao Espírito Santo me arrependendo do pecado. Mas eu não faço mal a ninguém, mas eu entendo que sou pecador, por isso eu me arrependo. Independente do grau de pecado que eu cometa. É por isso que gente no cárcere que cometeu piores crimes, ao Espírito Santo testificar isso, ele se arrepende e é salvo. E às vezes o cidadão de bem que não cometeu crime nenhum e vive honestamente, quando o Espírito Santo testifica isso no coração dele: eu sou pecador e eu preciso de Jesus, senão eu vou para o inferno, senão eu vou morrer eternamente. Quando o Espírito Santo testifica isso no coração dele, ele responde com arrependimento. Não é com argumento, não é com crítica, porque alguém que é da igreja não dá testemunho. Não. A resposta que Jesus espera é o arrependimento. É por isso que eu costumo dizer em algumas mensagens: fica como se fosse só você e Jesus. Para a gente largar o argumento, largar de olhar para a vida de alguém e só ficar a gente e Jesus, a gente e o Espírito Santo entendendo o que a palavra de Deus nos diz. Porque é preciso o arrependimento. E se houver um verdadeiro arrependimento, ocorre essa grande regeneração da vida espiritual que outrora estava morta pelo pecado. E começa uma verdadeira guerra entre carne e espírito. Entre uma antiga natureza que vivia segundo os seus próprios princípios morais, aquilo que achava, aquilo que pensava, e agora uma nova natureza que vive conforme Deus pensa e vive conforme a palavra de Deus. É nessa parte que muita gente não quer, que é a parte da santificação. Mas no capítulo 6 de Romanos, versículo 22, diz: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O meu fruto de santificação vai gerar o fim, que é a salvação, e é a vida eterna. É a santificação que gera isso. Porque agora o Espírito Santo habita em alguém que recebeu Cristo como Salvador. E vai se iniciar essa verdadeira guerra entre carne e espírito, que é difícil. Nem todo mundo, não é porque a pessoa foi salva que ela de uma hora para outra vai ser perfeita, não. Ela vai estar num processo de aperfeiçoamento, num processo de distanciamento com o pecado, vivendo, querendo viver, buscando viver, se esforçando para viver, conforme a palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo mesmo disse que pregando ele a muitos, ele mortificava o corpo dele, para que pregando ele a muitos, ele mesmo não vinha a ser condenado. Paulo tinha consciência que era salvo, mas ele tinha consciência que deveria mortificar seus desejos carnais cada dia, para também não ser reprovado. Então a salvação depende também da santificação, porque graça sem santificação é uma graça mentirosa. Graça sem transformação não é graça. Salvação é chamado de conversão. Você mudou tudo o seu pensamento, você mudou tudo que você achava certo para se enquadrar naquilo que a Bíblia diz que é certo. E é nisso que muita gente não quer assumir a responsabilidade e a postura de salvo. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: vocês que saíram das trevas para a luz, andai como filho da luz. Então eu tenho que andar diferente, eu tenho que pensar diferente, eu tenho que ter uma mudança de vida, porque salvação é mudança de vida. Salvação é além, não é a quem. É além de ir na igreja. Ser salvo é além de exercer qualquer ministério, seja pregar, seja ensinar, seja tocar, o que for.
Salvação é muito além do que isso. O salvo exerce o seu chamado. O salvo, ele congrega porque gosta de estar em comunhão com os irmãos adorando a Deus. O salvo, ele lê Bíblia. O salvo, ele gosta de Bíblia. Mas salvação está além do que isso. Está numa mudança de vida e pensamento. Eu deixo aqui, encerrando, essa breve explicação, porque é uma doutrina chamada de soteriologia, que fala sobre a salvação. Mas aqui é uma breve pincelada sobre o assunto. Porque a coisa mais importante que eu posso falar para alguém é como ela vai ser salva. É mais importante do que qualquer outra doutrina, é a salvação e a vida eterna em Cristo. Eu digo, a salvação é individual. A Bíblia está repleta de relatos dizendo: Deus dará a cada um segundo as suas obras. E dará a cada um segundo as suas obras. Morreu, segue-se o juízo. As obras da pessoa é individual. Vai ser você e Deus, você e Jesus. Não tem conversa. Não tem como se apoiar em ninguém para ser salvo. Não tem como esperar outra pessoa para ser salvo. É individual. Independente do que alguém da família pensa. É por isso que em alguns lugares, se eu não me engano, da Índia, quando uma pessoa se converte, às vezes a família expulsa de casa. A pessoa está disposta a ser expulsa de casa. A pessoa está disposta a ser deserdada da família porque se converteu. Porque a salvação é individual. É indiferente do que o esposo, do que a esposa pensa, do que os filhos, do que os pais. Quando alguém decide ser salvo, é ela e Deus e ponto final. E ela começa a viver em novidade de vida. Por mais que ninguém entenda, por mais que muitos critiquem, por mais que muitos debochem, ele entende que a salvação é individual e depende dele. Salvação é algo individual. Então, quem decide somos nós. Quem se arrepende somos nós. O Espírito Santo trabalha no convencimento e bate a porta. Mas quem abre a porta para Jesus entrar somos nós, quando entendemos e realmente nos rendemos aos pés do Senhor Jesus. Quem sabe tem pessoas que já foram à frente na igreja, mas não sabem o que realmente é ser salvo. Pessoas que levantaram a mão, pessoas que já são até membros da igreja. E Jesus se deparou com Nicodemos no capítulo 3 de João. Um homem religioso, um homem conhecedor da Bíblia. Mas Jesus olha para ele e fala: quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino do céu. Ele não compreendeu isso. Jesus falou: você sendo conhecedor das Escrituras, sendo mestre, não sabe dessas coisas? Porque ser salvo está além da religião. O salvo, ele faz os atos dele de congregar, de fazer parte de uma igreja. Eu não estou dizendo que isso não é importante, mas estou falando que isso, ser salvo, é além. Então, muitas pessoas, necessário é nascer de novo. E isso é uma atitude entre você e Deus. Eu fui praticamente criado num berço evangélico, mas chegou um momento da minha vida que eu precisei nascer de novo. Mesmo já frequentando a igreja, mesmo já participando de coisas da igreja, teve um momento que eu tive que nascer de novo e ter uma experiência com Cristo. Uma experiência de transformação e mudança. Que Deus abençoe, que essa mensagem sirva de despertamento para sermos realmente salvos em Cristo Jesus e vivermos como tal. Porque pela árvore, pelo fruto, a gente conhece a árvore. Que Deus abençoe no nome de Jesus.